Hoje, 16 de junho, estamos à conversa com o nosso convidado, Dr. João Pedro Galhofe. Dr. João Pedro Galhofe, que será o futuro presidente da Conselhia do CDS de Odivelas. Isto porque, sendo as eleições daqui a 5 dias, portanto, no dia 21 de junho, sabemos desde já que é a lista única. A lista encabeçada pelo Dr. João Pedro Galhofe será a lista única, portanto, à partida, sabemos que será ele o futuro presidente do CDS Odivelas. Além das eleições para a Conselhia, haverá também eleições para a Distrital, penso que é assim, e, portanto, avizinha-se no próximo dia 21 uma eleição pacífica, se assim podemos dizer, onde à partida já se sabe que, havendo só uma lista, será o Dr. João Pedro Galhofe e todos aqueles que o acompanham, alguns bem conhecidos de Odivelas. São pessoas que, de uma forma ou outra, têm créditos firmados. Haverá outras pessoas menos conhecidas, mas que têm um currículo realmente de peso, e isso é uma constante nesta lista. Há realmente um certo peso nas pessoas que acompanham o Dr. João Pedro Galhofe. Mas, para começarmos a dar voz ao nosso convidado, que foi para isso que o convidámos, começava por lhe perguntar o facto de ser uma lista única traz para si algo menos? Acha que é menos valor acrescentado? Isso diminui em alguma coisa esta lista do CDS? Como eu dizia há pouco, uma lista com muito peso? Ora, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente na odivelas.com para falar um pouco sobre aquilo que é a nossa candidatura, a lista A, denominada Dar Voz a Odivelas, aos órgãos concelhios do CDS de Odivelas. Eu, de facto, acho que não é por um simples facto de haver uma lista única que a lista ou a candidatura fica diminuída. Muito pelo contrário. Parece-me que, tendo em conta os nomes que integram esta candidatura, e é bom de ver que há pelo menos 2 ex-deputados municipais que a integram, o José Maria Pinatelli como vice-presidente da Comissão Política Conselhia, que foi deputado municipal, e é notório o seu trabalho entre os anos de 2013 e 2017, e o próprio Rui Ribeiro, que é o nosso cabeça de lista dos delegados concelhios de Odivelas à Assembleia Distrital de Lisboa do CDS, que foi deputado municipal e até presidente da Comissão Política Conselhia, e foi deputado entre os anos de 2005 e 2009. E também com trabalho firmado e conhecido no Conselho. Portanto, do ponto de vista do peso daqueles que são os membros da nossa candidatura, parece-me que isso justifica até que haja uma lista única. Porque a candidatura é efetivamente muito forte. E tem pessoas dos 18 anos, como alguns membros da Juventude Popular, nomeadamente o seu presidente e o seu secretário, portanto, 18 a 19 anos, até à casa dos 80. Eu não queria revelar, porque só temos uma pessoa nessa casa, que é a histórica militante do CDS Odivelas e fundadora, Fátima Pires, que é a nossa candidata a vice-presidente de mesa do plenário concelhio. E, portanto, nesse sentido, acho que em termos de identificação, notabilidade e, sobretudo, de reconhecimento público das pessoas que são candidatas, parece-me evidente que estamos numa boa posição e confortáveis para termos uma candidatura coesa, forte, unida, com um diálogo intergeracional interno e com uma amplitude de abrangência da maioria dos militantes concelhios. Haverá sempre militantes que, porventura, por razões que são conhecidas, porque houve um processo eleitoral de há 2 anos que teve o desfecho que toda a gente conhece, que podem não se identificar com a globalidade dos candidatos desta candidatura, ou até com o facto de ter muitas pessoas da anterior candidatura de 2016 e, portanto, só esse facto. 2013. De 2016. Também há de 2013, mas estava a falar das eleições concelhias de 2016. Concelhias, sim. Há candidatos que já foram em 2016 e que agora estão em 2018. Mas isso justifica-se com o mérito dos candidatos e com o trabalho que têm desenvolvido. Eu não tiraria, por exemplo, pessoas como o José Maria Pinatelli da minha lista, em função de ter sido candidato em 2016
não é? Porque é uma pessoa que tem méritos e tem credenciais firmadas no Conselho, no seu trabalho autárquico, e, portanto, isso nunca aconteceria. E quem diz o Zé Maria, diz a Madalena Pinto Varela, que em 2016 tinha sido candidata a vice-presidente da Comissão Política Conselhia, aparece agora como presidente da mesa do plenário conselhio, porque me pediu, a nível de disponibilidade de tempo, e porque tem outras atividades também extra-laborais, para ser candidata a presidente da mesa do plenário conselhio. E eu acedi de imediato a esse convite, porque a Madalena, efetivamente, tem um trabalho notabilíssimo feito no Conselho. Foi fundadora da Associação Pensar Odivelas, esteve nos movimentos cívicos contra a extinção do Instituto de Odivelas e, portanto, eu acho que muita gente a conhece no associativismo cívico, não é? No associativismo do Conselho. Portanto, fazia todo o sentido que fosse ela. Sobretudo, quis fazer um reconhecimento público àquilo que é a história da Madalena na Conselhia. E, sendo que havia 2 cabeças de lista homens, achei que devia ter uma cabeça de lista mulher. Não por o simples facto de ser mulher, eu aliás não sou favorável às cotas no partido e tenho até dito isso publicamente em vários fóruns, mas porque achava que fazia sentido. E repare-se que a nossa composição da mesa do plenário conselhio é só mulheres. E, portanto, faz todo sentido. Se calhar devia ter mais pessoas na Comissão Política Conselhia mulheres. Como não tenho, achei que fazia bem tê-las na mesa. E entreguei a pessoas de reconhecido mérito que, por acaso, são mulheres. Essa é a parte importante. Que é, elas valem por si, a Madalena Pinto Varela, a Fátima Pires, a Sandra Monteiro, valem por si, que é uma militante militante no CDS Odivelas. Felizmente, esta lista também tem militantes novos. E, portanto, é uma lista que congrega já a nova fação de crescimento do CDS. E estas pessoas estão nesta lista. Não podiam estar noutra. E isso parece-me muito evidente. Portanto, respondendo muito diretamente à sua questão, que é, se efetivamente esta lista é uma lista de cindir ou de dissenso, ou não, pelo contrário, é uma lista de consenso. Esta lista preocupou-se em buscar os melhores quadros. Onde quer que eles estivessem. Se estivessem num lado estavam, se estivessem no outro estavam. Mas tenho a garantia e a certeza que estes quadros são os melhores que há no Conselho de Odivelas do CDS. Era aí que ia desenrolar a próxima pergunta. Quando fiz esta, foi nesse intuito. É porque o que é notório nesta lista é que há uma qualidade que às vezes nos espantamos, porque tendo em conta que os 2 últimos anos, digamos que o CDS não existiu, eu costumava dizer que realmente, se não fosse JP, nem se notava que o CDS existia. Esta lista vai buscar pessoas com muita qualidade e que nada têm a ver com, digamos, a anterior conselhia, que eram pessoas que, por uma razão ou por outra, nem vamos estar aqui a adjetivar muito, mas não foram capazes, não tiveram a capacidade de desenvolver trabalho e, portanto, é óbvio que a pergunta que hoje toda a gente faz é que como é que esta lista aparece com estas pessoas, com tantas pessoas de qualidade, quando se nota pela atual direção, pela atual conselhia, que não aparece, ninguém sabe de nada. A única coisa que realmente acontece são as intervenções dos eleitos nos órgãos autárquicos e algumas até, portanto, muito criticadas, mas não vamos entrar por aí. De qualquer maneira, esta lista, o Rui Ribeiro, por exemplo, que é um antigo deputado municipal, uma pessoa de muita qualidade, que por acaso conheço pessoalmente e não tenho que esconder isso, e o Pinatelli são 2 pessoas com, digamos que, com marca firmada neste Conselho. Também. Mas eu estava a falar agora nos eleitos. Nos eleitos, nos órgãos autárquicos, são pessoas que têm, aliás, não é por qualquer razão, que nas últimas eleições o José Maria Pinatelli não fez parte da lista, e isso está aqui explicado. Portanto, na ausência de outra... E é uma correção histórica também. Uma correção histórica? É uma correção histórica porque o José Maria foi dos melhores deputados municipais que tivemos em Odivelas eleitos pelo CDS, e houve uma total desconexão entre a Comissão Política Conselhia e a bancada do CDS na Assembleia Municipal nos anteriores mandatos, ou seja,
tanto os mandatos de 2014, 2016 a 2016, 2018, estou a falar de conselheiros, não souberam aproveitar esse trabalho. Esse trabalho é muito valoroso e é muito precioso e eu não podia deixar de valorar e aproveitar esse trabalho. E, portanto, achei que o Zé Maria, por mérito, merece este lugar de Vice-Presidente da Comissão Política Conselhia e tem uma tarefa importante. Vai ser o responsável pela coordenação autárquica dos eleitos em Odivelas, nomeadamente do deputado atual da Assembleia Municipal de Odivelas, do eleito da Assembleia de Freguesia de Odivelas e do eleito da União de Freguesias Ramada e Canessas. Portanto, é quem vai coordenar o seu trabalho e ele sabe fazê-lo melhor que ninguém, porque ele fez um trabalho fantástico. Enquanto foi deputado, tem outras valências também, vai tratar da gestão dos equipamentos municipais, ou melhor, da fiscalização da gestão dos equipamentos municipais. Por enquanto é o PS que gera. É. E por aí fora. Pastas interessantes. Vai tratar também de assuntos relativos ao património cultural e histórico do Conselho, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer e que é especialmente diligente nessa dedicação que tem. Eu acho que, pronto, há pouco quando fiz a primeira abordagem, é que há uma imagem de qualidade que estava ausente na anterior conselhia, portanto aqui há uma imagem de qualidade e como eu estava a dizer há pouco, as pessoas interrogam-se como é que todas estas pessoas foram afastadas pela conselhia em favor realmente de o trabalho que toda a gente conhece, que é zero na conselhia. Portanto, vamos assistir a qualquer coisa. Mas, António, deixa-me só dizer isto, que eu não posso falar do trabalho das anteriores comissões políticas de conselhia porque não fiz parte nenhuma. Sim, mas fiz sempre estou a analisar aquilo que foi público, aquilo que foi visível. Deixe-me dizer que sempre que houve tentativas de listas de união entre as candidaturas, eu rejeitei-as. Portanto, eu nunca fiz parte de nenhuma comissão política conselhia porque entendi que o mérito não se mistura, um bocadinho como a água e o azeite, com a preguiça. E, portanto, as pessoas que são preguiçosas, apelidando assim, não podem estar juntas numa mesma lista com as pessoas que têm grande capacidade de trabalho, empreendedorismo, inovação e transformação da vida do Conselho. É a água e o azeite. Infelizmente há aquilo que eu em Odivelas considero o triângulo dominante e o CDS, esse antigo CDS, estava nessa linha de colaboração. Agora vamos assistir a um novo CDS, penso eu. O que é que será visível? Bem, primeiro será visível com certeza trabalho. O que é que será visível, na sua opinião, para um novo CDS que vai surgir a partir do dia 21? Ora bom, eu acho que quem conhece o meu percurso político no Conselho sabe bem que eu sou uma pessoa clara, transparente e direta. E, portanto, eu nunca fui homem de meias tintas. E na minha intervenção pública ou política, muito menos. E, portanto, o CDS é um partido de centro-direita. E vai ser, efetivamente, um partido de centro-direita. Quer dizer que até agora... Quer dizer que até agora talvez não tenha sido tanto quanto devia, geneticamente falando. E, portanto, o primeiro passo, o pré-passo, se quiser, é o posicionamento estratégico do CDS. O CDS é um partido que vai do centro à direita. E, portanto, é um partido de centro-direita. E, portanto, todo esse espaço político vai ser acolhido e cavalgado, se me permite a expressão, pelo CDS em Odivelas. E, portanto, nós vamos nos afirmar e assumir, o que para mim já é óbvio, que somos o único partido de centro-direita em Odivelas. Porque, efetivamente, é essa a minha percepção da realidade. Nós não temos responsabilidades partilhadas na gestão do Executivo Municipal como outros partidos nos últimos anos. Refere-se ao PSD? Gozamos desse fenómeno. Nós estivemos sempre fora do acto da governação e da constituição de executivos municipais nas últimas décadas. O Conselho tem 20 anos, portanto também não é muito para além disso. Ainda não tem 20. Faz este ano 20 anos. Tem 19, sendo mais preciso. E, portanto, como nós não temos responsabilidades nessa governação, temos o benefício da dúvida, penso eu, relativamente aos eleitores e podemos gozar de tudo aquilo que for os frutos do nosso trabalho. Nós vamos empreender fóruns de discussão política alargados, inovações na forma de intervir politicamente no Conselho,
vamos fazer, eu costumo dizer, aquilo que ainda não foi feito, e não foi feito por nós, clarissimamente, mas também não por outros partidos políticos, e portanto há que inovar. Há que haver formas mais diretas de chegar aos eleitores, de passar a mensagem política, e eu acho que esta Comissão Política Conselhia tem a predisposição e a juventude suficientes para conseguir alcançar aquilo que são os anseios e os desejos dos eleitores de centro-direita. Porque, repare, como é que um eleitor de centro-direita se revê num partido que depois das eleições se vai coligar com o Partido Socialista? Das duas, uma. A conclusão é, ou o partido não é de centro-direita, e até podemos discutir se é ou não geneticamente, ou então vê os seus desejos, vê as ambições que criou para aquele partido completamente frustrados. Portanto, isso o CDS não é. Mas há eleitos pelo CDS que votam... O CDS aqui vai ser... Eu já respondi isso. O CDS aqui vai ser um bastião do centro-direita. Não tenha dúvida. Mas não é isso que sob a minha batuta. Vai ser um bastião do centro-direita sob a minha batuta. Eu não tenho nenhum tipo de pudor em assumir isso. Eu sou um homem de centro-direita. Não tenho problemas nenhum em assumir isso. Sou conservador nos costumes. Sou liberal em questões económicas. E sou democrata que estão na forma como faço a intervenção política. E, portanto, toda a gente que já se cruzou nos corredores da política comigo sabe que não há qualquer tipo de alianças, de triângulos das Bermudas. Sim, acho que isso é claro. Dos triângulos das Bermudas em que eu posso entrar com outro partido que não seja o parceiro natural do CDS, que é o PSD. Isso é claro. Mas o PSD é um partido... Mas este PSD, estamos a falar de que PSD? Calma. O PSD é um partido que é um aliado natural do CDS. Pois, não conheço essa matriz. Um aliado natural. Basta ver como referência a AD, 1980, com outros líderes políticos. Mas foi o que foi. Com Francisco Sá Carneiro, com Diogo Freitas do Amaral, com Adelina Mar da Costa, entre outros. Esse é o parceiro natural. Mas isto não significa dizer que nós sejamos parceiros ou que isto permita uma coligação a todo custo. Não há coligações a todo custo. Há coligações que são não ótimas, porque também não existem, mas coligações que sejam benéficas para as duas partes. E se não for benéfica para o CDS não tem por que estar numa coligação. Porque tem o seu caminho autónomo, pode crescer autonomamente, tem muito espaço para crescer de Odivelas, só ganha com isso. Eu relembro que em 2013 o melhor resultado do distrito eleitoral, do distrito de Lisboa, o melhor resultado eleitoral foi no Conselho de Odivelas, com a candidatura de Miguel Jara Brasil à Câmara. Mas em que o CDS concorreu sozinho. Sozinho, autonomamente. Pois, mas eu lembrava... Portanto, há pergaminhos até nessa matéria. Mas eu lembrava que tenho visto que os eleitos do CDS, para não estar a discriminar, votam muito normalmente a favor das propostas do PS. Já o faziam antes, lembro-me do vosso eleito, ao fim de muitas substituições, mas era um facto, na Junta de Freguesia de Odivelas, que votava sem qualquer... E justificava porque é que o votava. Isso vai implicar, da vossa parte, essa nova postura, um corte radical com determinada postura que tem sido assumida pelos representantes do CDS em Odivelas. Não? Bom, eu não sei se é um corte radical, mas vai ser necessário uma coordenação absoluta entre a Comissão Política Conselhia e os eleitos. Uma razão simples que é, os eleitos, tanto o deputado municipal como os eleitos na Assembleia de Freguesia, foram eleitos pela marca CDS, pelo nosso partido. E, portanto, para mim, e é assim que funciona em todas as conselhias do país, do CDS, tem que haver uma coordenação de definição de estratégia política entre as comissões políticas conselhias e os eleitos, ou seja, da CPC para os eleitos locais. E se assim não for, há um problema, que é quem define a estratégia política de intervenção no Conselho é a Comissão Política Conselhia. E, portanto, os eleitos têm que acatar. E acatando, têm que, seguindo essas linhas de orientação estratégica, seguindo essas, como direi, essas linhas, não é? Essas linhas de intervenção, essas linhas programáticas. Obrigado. Essas linhas programáticas, o que faz sentido é que as apliquem. E apliquem através de recomendações e moções muito concretas.
E, Então, mas quer dizer que o que tem acontecido até agora é que os eleitos têm andado um bocado à solta. Estão à solta. Não À há... solta. Houve uma comissão política conselhia durante 2 anos que não teve nenhuma coordenação ou orientação, pelo que eu sei, com os eleitos. A anterior não teve de certeza. A comissão política de 2014, 2016 não teve. Isso eu sei. A 2016 que a 2018 parece-me que andou à solta. E parece-me que a determinada altura já nem sequer o deputado municipal e o presidente da comissão política se entendiam sobre questões autárquicas. Portanto, isso é uma coisa que comigo e sobre a minha presidência no CDS Odivelas não vai acontecer. Portanto, a primeira coisa que há a fazer é uma reunião de coordenação autárquica entre a comissão política toda e os eleitos locais. O deputado municipal e os 2 eleitos das Assembleias de Freguesia. Vai ser definida uma orientação estratégica para ser acatada pelos eleitos. Essa coordenação vai ser feita por alguém com muita experiência e que tem um longo caminho nessa área. Porque foi eleito da Assembleia de Freguesia e foi deputado municipal, o José Maria Pinatelli. Se isso não correr na melhor das formas e não for respeitada, então vamos ter um problema. Eu espero que seja respeitada porque vou avocar, se isso não correr bem à primeira, vou avocar essas competências diretamente para mim. Vou ser eu a coordenar com os eleitos. Se ainda assim não correr bem, se calhar vamos ter outro problema, se for mais grave. Espero evitá-lo. Tudo farei, no limite das minhas forças, para que não aconteça. Mas eu não vou ter eleitos autárquicos locais a agirem contra o bom nome e o interesse do meu partido. Isso não tolero. Qual é a apreciação que faz daquilo que tem sido o trabalho desses eleitos neste mandato em que o PS tem maioria absoluta? Dos 3 eleitos do CDS? Sim. Olha, Embora em algumas freguesias não haja maioria absoluta, obviamente. Olha, então é assim. Primeiro não conheço o trabalho de nenhum deles. E explico porquê. Eu já estive em várias assembleias municipais, ouvi coisas na Assembleia Municipal de Odivelas preferidas, declarações preferidas pelo deputado do meu partido, preferi nunca ter ouvido. Em relação ao eleito da Assembleia de Freguesia de Odivelas, não sei se alguma vez sequer fez alguma recomendação ou alguma moção assinada pelo CDS. Acho que não. Em relação ao eleito da União de Freguesias de Ramada e Canessas, que está numa posição mais complicada, porque suportam o Executivo de Junta, através do seu voto, na Assembleia de Freguesia da União. A última intervenção que eu ouvi, que teve a ver com o orçamento, já foi o ano passado, não achei especialmente elaborada e especialmente trabalhada, achei mesmo impreparada. Portanto, aí nessa situação podemos alinhar agulhas e dar formação política ao eleito. Não nos custa nada e temos pessoas para isso e as que não tivermos vamos buscar para o fazer. E pedimos que venham ao Odivelas fazer essa formação política. Mas há uma coisa que é certa, eu não vou tolerar, em circunstância alguma, que um eleito do meu partido suporte um executivo, seja do que for, de junta, municipal, socialista. Isso não vou tolerar. Mas isso acontece agora. Pois, mas já lhe dei a resposta, não vou tolerar. Eu sou do CDS, não sou do PS. E o meu partido chama-se CDS-PP, não se chama CDS-PS. Senão não estaria aqui. Pois. Vamos ter a oportunidade... Nem se chama PSD e PS. Senão muito menos estaria aqui. Vamos ter a oportunidade, de certeza, de voltar a falar sobre esse triângulo que acontece em Odivelas, mas... Eu acho que não é um triângulo. São 2 linhas, cada uma a apontar para um lado. Porque comigo não há terceira linha. Pois, mas estamos a falar da realidade, não do futuro. O futuro, eu penso que é capaz de ter algumas alterações nesse posicionamento, mim, não é? Vislumbra-se claro o futuro. Sim, e também, para quem nos está a ver lá em casa, é óbvio que o espaço do CDS para crescer não é junto do PS, não é? Portanto, pois, com certeza que não. Eu penso que não. Com certeza que não. E muito, muito menos comigo. Ok, há aqui um caso que eu gostava de esclarecer, e que penso que será a última vez que vou falar nele, mas que é obrigatório. Algumas pessoas lá em casa podem não ter estado tão atentas a isso, mas acontece que esta comissão política foi eleita sobre sobre um erro que muitos não quiseram assumir, que
importou numa impugnação que o CDS não quis resolver e chegamos às próprias eleições que se vão passar dia 21, quinta-feira, sem que esse imbróglio, digamos assim, tenha sido resolvido. E estou a falar concretamente de uma impugnação. Portanto, a atual Comissão Política, a atual Conselhia, foi eleita por um voto e, inclusive, uma das pessoas que fazia parte da lista que perdeu, entre aspas também, que perdeu as eleições, foi impedida de votar. Eu penso que isto é um muito mau sinal para um partido que é o CDS, que todos os dias está na televisão e todos os dias fala de justiça. Como é que vocês, portanto, a nova Comissão Política lida com este facto? Ou seja, a maioria de vós esteve ligada a essa lista que foi derrotada dessa maneira e em que estas pessoas que atualmente são eleitos porque essa impugnação nunca foi decidida, aliás, em princípio nunca seria decidida a tempo de os impedir de fazer parte dos órgãos de poder. Eu pessoalmente, se é que posso ter opinião pessoal, e às vezes tenho, achei de muito mau exemplo aquilo que se passou nas últimas eleições do CDS. Como é que vocês, nova lista, que agora vão ser poder, lidam com esse facto? António, eu acho que só é derrotado quem decide não continuar a lutar. Quem desiste. Portanto, eu nunca desisti desse processo, como sabe. Passado 48 horas depois do procedimento eleitoral, intentei imediatamente uma impugnação ao órgão de jurisdição distrital do partido. Ainda hoje continuo a aguardar essa resposta, não surgiu. Passado 90 dias, que é o que é possível, ao abrigo dos estatutos, recorri para o órgão jurisdicional nacional do partido. Ainda hoje estou à espera de resposta. E percebi o seguinte, que é o tempo é o melhor conselheiro para todos e acaba por dar razão a quem não tem. E, portanto, olha, hoje estamos aqui numa situação talvez inédita. Há muito tempo que não havia uma lista única ao CDS Odivelas. Em 2014 não foi única, em 2016 não foi única, antes também tenho ideia que não tenha sido, e, portanto, estamos em 2018 já há uma lista única. Portanto, claramente, eu nunca me senti derrotado, porque, efetivamente, a capacidade de mobilização junto dos militantes foi sempre a mesma. E os militantes falavam comigo, não falavam com o Presidente da Comissão Política Conselhia. Eu era Presidente da JP Odivelas à data e era convidado para todos os eventos que pudessem existir das mais diferentes forças políticas, das forças vivas da sociedade, dos meios académicos, dos estabelecimentos de ensino. E eu sempre participei ativamente, como sabe, na vida pública do Conselho de Odivelas, e o Presidente do CDS nem sabia quem era. Portanto, eu nunca me senti derrotado. Porque mais do que um cargo, quem faz as funções são as pessoas. E a pessoa que estava por trás da função que eu ocupava, Presidente da JP Odivelas, é amplamente reconhecida e convidada e solicitada. Portanto, eu nunca tive esse tipo de problema. Agora, como digo, nunca me senti derrotado. Mas não era para isso que eu estava a chamar a atenção. Então? Eu estou a chamar a atenção para a situação. Como é que é possível vocês, que vão ser poder, como é que vocês analisam, vocês que estão num partido que é o CDS-PP, que, entre outras coisas, fala muito de justiça, como é que é possível um partido como o vosso permitir que uma situação destas, em que há uma pessoa que é impedida de votar e faz parte da lista que perde por um voto e que dá a origem depois a que determinadas pessoas tomem lugares em órgãos representativos, como é que vocês analisam, como é que vocês explicam aos outros, aos que estão lá fora, às pessoas, aos cidadãos, esta situação? Eu, para explicar, tenho que saber. Eu ainda hoje não compreendi como é que os órgãos jurisdicionais do partido não decidiram em tempo útil. Mas é isso que eu não tenho resposta para isso. Pela primeira vez faz-me uma entrevista para a qual não tenho resposta. Porque a verdade é, eu não sei porque é que não decidiram. Consigo imaginar, mas não tenho a certeza dos motivos que levaram à não decisão. Se me pergunta, estranha isso no seu partido? Estranho. Concorda com o adiamento ou
o protelamento ou a sonegação de justiça que foi feita, não posso concordar, até por defeito de profissão. Mas há uma coisa que é certa, não sou eu que tenho que responder por isso. Quem tem que responder por isso são os órgãos jurisdicionais que não decidiram. Não dá boa imagem. Isso é uma avaliação que o António fará. Eu, fazendo parte do partido, e digo-lhe, há aqui uma particularidade, é que, para além de ser candidato a Presidente da Comissão Política Conselhia do CDS Odivelas, sou candidato a vogal da Comissão Política Distrital de Lisboa, liderada pelo João Pedro Gonçalves Pereira. E, portanto, eu não vou... Isto porquê? Porque o Presidente do Conselho de Jurisdição Distrital do Partido de Lisboa é o mesmo, vai ser reconduzido no cargo. O mesmo que em 2016. Portanto, eu vou-me abster de me pronunciar sobre isso. Mas se há um apelo para a Nacional, já não está em causa só... Houve um apelo para a Nacional. Já não está em causa só a Distrital. Está em causa... Houve um recurso hierárquico para a Nacional. E pronto. Digamos aquela pergunta do milhão do militante é quem é que nos garante que isso não vai acontecer outra vez? Como assim? Porque se aconteceu uma vez, quem é que nos garante que isso não vai acontecer de novo? Com uma lista única, acho difícil. Não, eu não estou a dizer na lista única. Estou a dizer é que... 2 anos? Sim. Não sei. Pois. Não Portanto... sei. Eu tudo farei para que daqui a 2 anos, à data Presidente da Comissão Política Conselhia, o processo corra dentro da maior normalidade. Até porque a Madalena Pinto Varela vai ser a responsável por esse processo eleitoral. E eu acho que ela é de uma independência à prova de bala. Sim. Prova de bala, seja para que lado for. Ok. Agora que ultrapassamos essa questão do passado... Claro. Vamos falar do futuro. Vamos falar do futuro, pois convém falarmos do futuro. Então podemos entrar por aí. Que futuro nos espera com o novo CDS? Um bocado na rota daquilo que há pouco começou por falar, de tudo aquilo que ia ser a postura do CDS. Bom, neste novo... O alinhamento estratégico, político, já o expliquei. Sim. Há um novo alinhamento. Há uma consequentemente... Pronto. Há uma nova forma de Estado do CDS em Odivelas. E que eu diria mesmo que é diametralmente oposta. Nós assistimos a um CDS pouco operante, inativo, ataráxico. Eu não conheço nada que o CDS tenha feito nos últimos 10 anos. E vamos assistir a uma Comissão Política Conselhia com intervenção pública, com posições públicas, assumidas, sobre as matérias mais relevantes da vida do Conselho. Mas não só. Porque poder-se-á dizer, bom, mas há 3 eleitos locais que representam o CDS. Mas a intervenção pública do CDS nunca se poderá confinar só estritamente aos eleitos locais. Porque a Comissão Política Conselhia tem vida muito para lá dos eleitos locais. E uma das coisas que eu quero apostar neste mandato é uma grande bandeira, que aliás já tinha tentado fazer em 2016, mas que agora vou concretizá-la, é a formação política. Eu acho que os militantes, até porque uns estão desligados, outros estão chateados, é a palavra, outros estão as duas coisas. E agora que há um ponto de união comum, que é esta Comissão Política Conselhia e esta candidatura, vamos chamá-los a ter formação política sobre áreas que são relevantes na vida do Conselho de Odivelas. A título de exemplo, um fórum alargado sobre o destino a dar ao Mosteiro de São Denis de São Bernardo. Trazer elementos da sociedade civil a falar com o partido e elementos do partido a falar com a sociedade civil num fórum alargado. Explicando àqueles que são técnicos o que é que pode ser feito no Mosteiro de São Denis de São Bernardo e explicando por aqueles que são da sociedade civil, portanto os municípios, o que é que gostariam de ver no Mosteiro de São Denis de São Bernardo. Este encontro de vontades tem que ser feito. Não é possível continuar esta dissociação entre eleitos e eleitores, entre governantes e governados. A forma de comunicação política tem que mudar. E, portanto, a melhor forma é, no meu entendimento, um fórum alargado em que estejamos todos e que não haja os palestrantes e os ouvintes. Mas que todos possam intervir, dar a sua opinião, a sua participação, o seu contributo para o destino do Mosteiro de São Denis de São Bernardo e, do outro lado, que aqueles que também são convidados a falar recebam informações e recebam contributos, melhorando a sua percepção da realidade local. É claro que isto
vai acarretar que mais deputados à Assembleia da República venham, e acho que devem vir, até meu convite, farei para que isso aconteça, ao Conselho de Odivelas. Eu recordo-me que os últimos que têm vindo é tudo a convite da JP, no tempo em que eu era presidente conselheiro da JP, do partido não tem vindo por ele, mas agora vamos retomar isso. Mas também aqueles que ocuparam funções relevantes em muitas áreas que dizem respeito àquilo que, às áreas pelas quais pode passar o futuro do Mosteiro. Só vão lembrar, por exemplo, do Adolfo Mesquita Nunes, que foi secretário de Estado do Turismo. E, portanto, se calhar era interessante saber se soluções como aquela que foram implementadas no Forte São João de Cascais podem ser implementadas no Mosteiro de São Luís de São Bernardo. É uma das hipóteses. Se aquele projeto é repetível ou replicável em Odivelas. Se bem que eu sobre o Mosteiro já ouvi muita coisa, já sei qual é a postura da CDU, qual é a posição, estive num ciclo de debates e, portanto, até tive a oportunidade de participar. Sei vagamente qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre isso, porque acho que não está publicada, mas acho que é pública, apesar de eu não ter conhecimento da totalidade das ideias. Eu sei mais o que é que eles não querem do que aquilo que eles querem para o Mosteiro de São Luís de São Bernardo. Sei que, por exemplo, não querem o Ixé no Mosteiro, mas não sei as propostas em concreto, todas que querem. Mas também percebo que faça parte da estratégia do jogo político. Porque os partidos não podem andar nesta fase de andar a dizer o que é que pretendem para o Mosteiro sob pena de aproveitamento dos outros. Das mesmas ideias serem aproveitadas pelos outros partidos. Agora, há uma coisa que eu não sei. São as ideias que o Executivo Municipal já devia ter e devia torná-las públicas para o Mosteiro de São Luís de São Bernardo. Isso é que eu não sei. Nem nunca ouvi da boca do Presidente de Câmara. Numa das últimas Assembleias Municipais a que fui, questionei diretamente sobre isto. E a determinada altura, o Sr. Presidente de Câmara já não tinha mãos, já não tinha dedos na mão para ideias. Mas nenhuma delas era dele. Portanto, era a esquadra de polícia, era as creches e jardins de infância, era o núcleo interpretativo, era o núcleo museológico, e às tantas, nenhuma dessas ideias, a origem, proveio do Executivo Municipal. Veio todas, a maioria até da CDU, e das forças políticas do Conselho. Portanto, eu estou à espera de uma ideia original da Câmara, original no sentido de vir primordialmente da Câmara Municipal de Odivelas para o Mosteiro de São Bernardo. Até para perceber, porque às tantas parece que a Câmara quer ouvir os partidos todos, porque não tem nenhuma ideia. E quer ouvir os partidos todos para acolher a súmula das ideias dos outros partidos todos. E então começamos mal o processo. Porque o processo devia partir, a iniciativa devia partir da Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal é que ficou como responsável durante 50 anos ao abrigo do famoso contrato de cedência de utilização do Monumento Nacional, que é o Mosteiro de São Bernardo, certo? É que ficou com a posse do Mosteiro. Então, mas primeiro assina um contrato em que fica com a posse do Mosteiro, mas depois não tem nenhum projeto, não tem nenhum estudo de impacto financeiro para a vida da sociedade, para a vida da localidade, da zona baixa da cidade de Odivelas. Mas isso também é visível com a Quinta do Espanhol, que foi comprada por 1 milhão, que agora há obras a decorrer de mais 800 mil, exatamente. 800 mil euros e ninguém sabe o que é que vai para a Quinta do Espanhol. E eu também gostaria muito que o Sr. Presidente de Câmara respondesse a essa questão. O que é que pretende fazer na Quinta do Espanhol? A famosa Quinta do Espanhol. A antiga residência das moradas da Associação de Antigas Alunas e do Instituto de Odivelas. Porque eu próprio questionei a Presidente da Associação e a própria Presidente não sabe. Mas também não tem que saber. Quem tem que saber é a Câmara Municipal. Mas não foi dado a conhecer à Presidente da Associação de Antigos Alunos o que é que pretendiam fazer naquilo que já foi espólio das antigas alunas. Portanto, alguma coisa vai muito mal. Há uma questão que é visível no nosso Conselho e que suponho noutros em que estejam sobre essa mesma influência. O facto de termos um Conselho onde o PS tem maioria absoluta na Câmara e na Assembleia Municipal deixa algumas lacunas em termos de fiscalização. De que modo é que o CDS, afastado da tal imagem que eu teimo em chamar de triângulo, o novo CDS que vai estar afastado desse triângulo, de que forma é que podemos esperar os cidadãos que haja uma maior intervenção nesse capítulo de fiscalização das decisões, do trabalho do Executivo do Partido Socialista?
Eu penso que a minha intervenção no Conselho e de muitos daqueles que fazem parte da minha equipa, já falámos aqui de alguns nomes, o Carlos Simões, o José Maria Pinatelli, a Silvia Coelho, posso referir outros, até já o novo presidente também da JP, o Daniel Silva, a própria Madalena, são membros ativos e fiscalizantes da atividade municipal. Todos eles, de alguma forma, têm uma preocupação particular sobre a forma como a política pública do Conselho é conduzida. E, portanto, eu acho que isso, no meu caso, é muito evidente, porque eu sempre fui muito fiscalizador da vida do Executivo Municipal e das intervenções Sim, mas do agora há um Executivo Municipal. CDS, há um novo CDS, portanto, o que é que podemos esperar? Organicamente, isto tudo se configura numa orgânica, que é a nova Comissão Política e Conselhia, e esta Comissão Política e Conselhia vai ser mais fiscalizadora do que havíamos sido individualmente considerados cada um. E, portanto, é muito natural, até porque vamos fazer, isso ficou acordado entre nós, que assim que fôssemos eleitos faríamos distribuição de pelouros. Pelouros muito específicos, para cada um. Eu próprio vou ter pelouros como Presidente. Posso indicar alguns. A modernização administrativa, a contratação pública dos recursos humanos da Câmara, as finanças locais e a fiscalidade municipal. Só para dar um exemplo de alguns pelouros com que vou ficar. Como se sabe, isto já não é coisa pouca, como sabe, não é? Sobretudo nesta Câmara. Mas há pelouros que vão ser atribuídos especificamente a cada vogal para que consigamos chegar a mais áreas de intervenção política e, com isso, fiscalizar melhor, individualmente, o trabalho da Câmara Municipal. Porque, repare, é claro que eu posso avocar competências a todo momento, mas se não delegasse competências e ficasse tudo no Presidente e nos Vice-Presidentes, era muito mais difícil chegar a todo lado. Por isso é que há um Vice-Presidente, que é o Carlos Simões, que vai ficar com as áreas da mobilidade, do urbanismo, dos transportes, do ambiente e, portanto, até porque é engenheiro civil, faz todo sentido que tenha essas áreas, até por formação, conhece-las melhor que ninguém. A questão do metro, por exemplo, vai ser tratada pelo Carlos. A questão da linha amarela. Se termina a linha amarela, que vai passar a sair em Odivelas e que vai terminar em Telheiras, e vai ter que haver uma mudança de linha. Assumido pelo Ministro do Ambiente que a linha amarela vai ficar intocável. Mas há um protocolo entre o Ministro do Ambiente e o Presidente da Câmara Municipal. Temos que acreditar que a conversa entre o Presidente Hugo Martins e o Ministro do Ambiente aconteceu. Eu até por defeito de profissão, como jurista, não acredito em conversas. Estou muito curioso e terei todo o gosto, e espero que assim seja, ver um memorando assinado entre o Ministro e o Presidente da Câmara Municipal nesse sentido. E quando assim for, sou o primeiro a dizer ao Sr. Presidente de Câmara parabéns pelo seu trabalho. Enquanto assim não for, promessas neste Conselho são vãs e eu estou muito cansado de ouvir o Sr. Presidente de Câmara prometer aquilo que não consegue cumprir. Bem, eu já vi protocolos assinados de metro para Lourdes que nunca aconteceu. Portanto, como assinados, sabe, isso às vezes... Como sabe, pronto, mas ao menos dá alguma segurança jurídica. Agora, sem eles é que eu não acredito. Pronto, mas isso foi uma conversa que foi... Mesmo que haja deputados à Assembleia da República a dizer que os há. Mas isso foi uma conversa que foi transmitida em reunião de Câmara pelo Sr. Presidente Hugo Martins. Vamos o Sr. Presidente já disse muita coisa e na semana a seguir disse o seu contrário. Portanto, sobre coerência estamos falados. Ok. Neste momento que estamos a 5 dias da eleição para a nova Conselhia, há algo que do passado lhe mereça algum comentário, tirando aqueles que já fizemos? O passado merece-lhe mais algum comentário? Não. Ficamos por aqui, não há nada a acrescentar. Não, eu sobre o passado não tenho nada a dizer, até porque eu venho discutir uma candidatura de futuro e com pessoas de futuro. E, portanto, estas pessoas que integram esta Comissão Política e Conselhia são os futuros dirigentes do CDS. Não é para 2 anos, é para vários mandatos. Não, mas este mandato é só para 2 anos. Este é só para 2 anos. Pronto. Mas há aqui, com certeza, muita qualidade suficiente para fazer isso não há mais dúvida. do que um mandato. E, portanto, eu não estou aqui para discutir o passado. O passado foi o que foi, correu conforme correu, não foi particularmente feliz. Enfim, quem ganhou as eleições, se quisermos assumir que ganhou da forma como toda a gente conhece e também acho que não valeu a pena.
porque efetivamente foram 2 anos perdidos na vida política do Conselho. E isso é o que eu tenho maior pena. É que foram 2 anos em que o CDS podia ter feito um trabalho notabilíssimo e isso podia ter sido proveitoso para as eleições autárquicas, mas não foi. Em contrapartida, neste mandato que se avizinha, vamos ter eleições europeias e vamos ter eleições legislativas. E, portanto, nós estaremos também empenhados nelas, tanto nas europeias como nas legislativas, dentro daquilo que sejam as exigências e necessidades da Comissão Política Distrital de Lisboa do CDS. E o que é que podemos esperar? Como sabe, eu também sou candidato a convite do Presidente atual da Comissão Política Distrital do CDS a vogal. Sim. Em representação da minha conselhia, de Odivelas. E, portanto, eu acho que vai haver algo que também não existiu, que era, na anterior Comissão Política Distrital não estava representado o Presidente da Comissão Política Conselhia de Odivelas. Portanto, agora está. Portanto, tem que haver uma coordenação maior e uma colaboração maior. E se esta Distrital, e eu julgo que sim, apostar no CDS Odivelas, pode crer que é uma aposta ganha. Porque tudo faremos para chegarmos a essa conclusão, através de resultados. João Pedro Galhofo. Vamos fazer crescer. É público que, durante a sua direção da Juventude Popular, o partido cresceu imenso em termos de juventude. Sim, isso é verdade. Em termos daquilo que vai ser, vamos chamar de um novo CDS, há alguma coisa pensada? Há objetivos? De que maneira que vocês, a nova Comissão Política, e vamos já começar a chamar assim, analisa essa questão dos militantes e da força que o CDS vai ter per si, até tendo em conta, como disse há pouco, que se aproximam as eleições legislativas e europeias. Como é que o CDS se posiciona? Que devagar vamos dando pequenos passos que são reveladores da dinâmica que estamos a incutir na Comissão Política Conselhia do CDS Odivelas. Eu hoje tive uma reunião de candidatos, ainda no âmbito da candidatura, e consegui reunir à mesa 11 candidatos da Comissão Política Conselhia. E, portanto, com representação do membro da mesa e com representação do membro para além desses, dos delegados à Assembleia Distrital. Eu não sei se alguma vez, nos últimos 4 anos, o CDS conseguiu sentar à mesa 11 ou 13 eleitos. Não sei. Suspeito que não. Portanto, para início de conversa, já conseguimos estar à mesa 11 ou 13 pessoas a discutir durante longas horas. Foi uma reunião que durou várias horas, quase 4, sobre o futuro do Mosteiro e as linhas programáticas, o futuro de Odivelas e as linhas programáticas sobre os mais diversos temas, entre eles o Mosteiro, a questão do metropolitano da linha amarela, a questão da falta de estacionamento público em Odivelas junto às estações de metro, a questão da qualidade do ensino escolar em Odivelas versus as infraestruturas que temos, a questão da falta de creches e jardins de infância, a questão da segurança pública, da iluminação pública, do apoio através do PAMO às IPSS e outras coletividades do Conselho. Portanto, uma panóplia de temas que conseguimos discutir. E, portanto, este é um pequeno passo de nos conseguirmos sentar à mesa e discutir o futuro. Mas o CDS vai crescer? Vai crescer, claro. Claro que vai crescer. Mas este passo, que pequenino que pareça, foi muito importante. Porque não acontecia há muitos anos. E, portanto, nós, com estas pessoas, vamos conseguir angariar mais pessoas. E por isso eu digo, estas pessoas que estão nesta lista são pessoas com reconhecimento público. Sim. E, portanto, cada uma delas, na sua profissão, na sua área de atuação cívica, política, vai conseguir trazer claramente mais pessoas. E é assim que se faz. É através do núcleo, angariar mais pessoas para que essas pessoas tragam outras pessoas e por aí fora. Agora, as pessoas, para entrar num partido político, primeiro, têm que se rever no projeto. Está aqui. São 12 páginas de projeto político. Está feito o programa. E segundo, convém que o partido tenha alguma atividade, não é? Pronto. E depois, se não houver formação política para os militantes poderem participar, intervir, interessarem-se e até, quem sabe, propor temas à discussão, claramente os militantes desligam-se. E se desligam-se durante muito tempo. Porque se não há atividade, pensam, mas o que é que eu estou a fazer numa conselhia inativa? E foi o que aconteceu. Muitos militantes, depois do resultado de 2016, transferiram-se para a Conselhia de Lisboa.
Pois, sim, isso foi público. Foi público. E, portanto, nesse sentido, nós perdemos esses militantes. Mas, em contrapartida, eu lutei muito, sobretudo no último ano, para angariar novos militantes. E angariámos. Temos muitos novos militantes do CDS. Agora, se me diz, bom, mas comparativamente à JP, ainda há um longo percurso a percorrer. Pois já. É porque, felizmente, os jovens parecem mais... às vezes diz, mas os jovens não estão muito preocupados com política. E, vulgarmente, não estão. Mas são muito mais solícitos, quando estão interessados, a disponibilizar-se a participar ativamente do que os séniores. Porque os séniores veem isto numa ótica de balanço, de ganhar ou perder, de o que é que eu ganho com isto e o que é que eu perco a nível familiar ou a nível profissional. E, portanto, começam a fazer a equação, porventura perderão mais do que o que ganha na maioria das circunstâncias e acabam por não ingressar, apesar de serem simpatizantes. Mas ainda assim, são casos que interessa para o CDS, porque se calhar não são militantes, mas votam no CDS nas eleições. E isso é importante. Mesmo aqueles, enfim, simpatizantes que não são militantes, interessa trazer para essas formações que vamos fazer. Aqueles fóruns de intervenção e de formação política. Agora, temos é que ter uma panóplia de oferta, vamos dizer assim, formativa, para os militantes e simpatizantes. É muito importante aqui a questão dos simpatizantes. E quem sabe até de pessoas que não são simpatizantes, mas querem perceber melhor o que é que o CDS pensa sobre determinadas matérias. Porque, como nós tivemos um vazio de ideias nos últimos 4 anos, posso dizer assim, sobre posições públicas do CDS, temos que, de alguma maneira, ser aliciantes para quem está de fora, para a sociedade civil, que não sabe neste momento o que é que o CDS Odivelas pensa sobre o que está a passar na vida pública do Conselho. E, portanto, quanto mais posições... Eu recordo-me, quando fui presidente da JP, que às tantas tinha posição sobre quase tudo. O que se mexia na vida pública do Conselho. E não pretendo fazer diferente no CDS. Ainda bem que o CDS tem ideias e tem posições, e assume as posições, e defende as posições, e tem convicções, e defende-as com princípios, valores. Isso é que é fundamental. Porque quem se identifica acaba por ingressar ou aderir em função do que vê e de se rever e dos próprios candidatos. Porque quando temos candidatos com a qualidade com que nós temos, eu acho que é muito mais fácil trazer pessoas. Portanto, objetivo fundamental, crescer. Mas crescer não é só em quantidade, é crescer também e, sobretudo, em qualidade. Porque para fazer listas como aquelas que apresentamos, temos que ter qualidade. E para ter qualidade é preciso fazer formação política. E para fazer formação política é preciso ter uma conselhia ativa. E para ter uma conselhia ativa é preciso ter qualidade para isso também. E, portanto, eu acho que esse passo está dado. Agora, vamos dinamizar, vamos fazer formação e, com certeza, vamos colher os frutos dessas macieiras que estamos a plantar, como dizia o professor Adriano Moreira. Uma última pergunta. O que é que o CDS não vai ser no futuro em Odivelas? O CDS não vai ser nunca muleta de ninguém. O CDS vale por si, crescerá por si, lutará por si, autonomizar-se-á por si e, sobretudo, será um partido que tem ambição de poder, mas não será um partido de poder. Ou seja, nós temos a ambição de chegar ao poder autárquico, mas não vale tudo para chegar ao poder autárquico. E, portanto, se não tivermos que fazer coligações, mas ficar com a nossa verticalidade intocável e probidade, ficaremos. Se tivermos que não tornar governável algum tipo de executivo porque falta um voto para isso acontecer e esse voto é nosso, e quando nos apresentam propostas ou ideias cujas traves mestras, as linhas orientadoras, não têm nada a ver com o nosso partido, com os nossos princípios e com os nossos ideais, então não terá o nosso apoio. Portanto, não vale tudo para chegar ao poder. Mas há uma coisa que é certa. Os partidos servem essencialmente para chegar ao poder. Portanto, é neste equilíbrio de forças que nós temos que estar. Que é com muito caráter, com muita frontalidade nas decisões que tomamos, fazendo o balanço ou a equação entre o que é um partido que almeja o poder, mas que não depende do poder para sobreviver. Felizmente, na minha comissão política, toda a gente tem uma profissão. E os que não têm, que são mais novos, que são os da Juventude Popular, Sim, estão a fazer por isso. Estão a fazer por isso. E, portanto, têm uma liberdade
que não os faz depender da política. E isso eu considero que é muito relevante. Não os faz depender de um lugar remunerado. Não os faz depender, exato, não os faz depender no que realmente é importante, que é financeiramente da política. E, portanto, por um lado isso pode ser perigoso, porque a determinada altura podem se aborrecer e dizer, bom, mas o partido não é exatamente aquilo que eu achava que se deveria tornar, mas é a responsabilidade minha e tudo farei para que isso não acontecer. Agora, há situações que eu não controlo. As lideranças nacionais, as lideranças... Claro, nós estamos a falar em mas termos de a Odivelas. nível local... O que é que não vai acontecer em Odivelas? Era essa a pergunta. O que é que não vai acontecer? É o CDS coligado com o PS? Nunca vai acontecer. É o CDS coligado, imagina, com um partido mais à esquerda do PS? Também nunca vai acontecer. O CDS coligado com o PSD nas legislativas já não digo nada. Porque isso cabe à líder do meu partido decidir sobre isso e a seu tempo saber-se-á. Para as europeias não vai haver coligação, isso é pronto e sabido, com o nosso cabeça de lista às europeias é o Nuno Melo, acompanhado pelo número 2, o Pedro Mota Soares. Portanto, isso é dito e sabido. Em relação às... Bom, já estamos a antecipar muito, porque já nem sequer é neste mandato, é no próximo, mas para 2021, na altura concreta, é preciso parar, avaliar, circunstanciar e perceber se há condições objetivas para haver uma coligação. Haver coligação, então aqui eu estou a falar com o PSD, haver coligação porque dá jeito ao PSD, não obrigado. Para haver uma coligação tem que ser boa para as duas partes. Se não for, se for um bom negócio para o PSD e for catastrófico, ou para manter o mesmo número de eleitos, que foi o que aconteceu nos anteriores, para o CDS, então se calhar não vale a pena haver coligação. Até porque eu tudo farei para que o CDS cresça tanto no Conselho de Odivelas que não precise de fazer uma coligação para agradar ao PSD. Possa fazer uma coligação até com outros partidos. Eu recordo-me que em 2013 houve uma coligação com o CDS, o PPM e o MPT, que até teve o melhor resultado eleitoral do Distrito de Lisboa. Portanto, todas as conjugações são possíveis à direita. À esquerda, não. À direita, sendo que eu nem considero propriamente o PSD um partido de centro-direita. A avaliar até pela atual liderança, parece mais de centro-esquerda. Portanto, nesse campo até estou muito confortável. Ok. Acho que terminámos esta entrevista que, em certa medida, até foi bastante exaustiva. O tempo é o nosso eterno inimigo e todos sabemos que estas coisas, quando demoram para além de um tempo razoável, começam a ser menos vistas. É verdade. E, portanto, vamos ficar por aqui, embora cada um dos lados, eu e o entrevistado, tivéssemos muito mais para falar, mas eu, pela minha parte, faço a minha contenção e guardo para uma próxima conversa que vai acontecer, de certeza, muito em breve. Assim espero. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.